Olá, seja bem-vindo a este vídeo, a este canal. O meu nome é Giovanni e neste vídeo irei explicar um pouco sobre foro por prerrogativa de função. Esse tema está inserido dentro da disciplina Direito Processual Penal na parte de competência. Bom, vamos começar por um conceito. O que é foro por prerrogativa de função? No senso comum, é o chamado foro privilegiado. Você já deve, então, já imaginar do que se trata. E, bom, um conceito para foro por prerrogativa de função, uma definição para esse conceito, é que a Constituição, em razão das funções exercidas por determinadas autoridades, estabelece que, caso um crime seja praticado por essas autoridades em razão do exercício de suas funções, caberá a um determinado tribunal julgar essa autoridade por esse crime praticado em razão do exercício das suas funções. Essa seria uma definição para o conceito foro por prerrogativa de função. E como eu disse a vocês, no senso comum é também conhecido como foro privilegiado. E aí vem uma indagação importante já de início. Para a doutrina majoritária, se trata de um privilégio ou não é um privilégio? Bom, conforme a doutrina majoritária do direito processual penal, e, portanto, o que será cobrado de vocês em provas, concursos públicos, será exatamente isso. Com base na doutrina majoritária do direito processual penal, não se trata de um privilégio. Não se trata de um privilégio. E por quê? Bom, primeiro, porque se trata de uma competência atribuída a determinado tribunal em razão não de uma pessoa, mas sim em razão das funções que determinada pessoa exerce enquanto titular de determinado cargo, de determinada função. Então, por exemplo, um deputado federal José pratique um crime de corrupção em razão do exercício de suas funções enquanto deputado federal, será julgado no Supremo Tribunal Federal não por ser José, mas por exercer a função de deputado federal e por ter praticado determinado crime em razão do exercício de suas funções. Vejam, então, que não se trata de uma competência atribuída em razão da pessoa, ratione persona, como se diz, mas sim uma competência atribuída em razão da função, ratione funcione. Então, mais devido seria, entre esses dois conceitos, em razão da pessoa ou em razão da função, dizer que o foro por prerrogativa de função é um critério que estabelece competência em razão da função e não em razão da pessoa. Caso, aliás, que violaria o princípio da isonomia. Não é mesmo? Pois se estaria delimitando, estabelecendo uma competência em razão de quem a pessoa é e não em razão da função que ela exerce. Por isso, a doutrina majoritária do direito processual penal entende que não se trata de um privilégio, correto? Bom, e quais as justificativas existentes na doutrina para a existência do foro por prerrogativa de função? Se entende que, em razão das funções exercidas por determinadas autoridades, é necessário que elas possam exercer tais funções em plenitude, com autonomia, com independência, e que, portanto, seria mais devido que um tribunal e não um juiz de primeira instância julgasse essas figuras quando praticam um crime em razão do exercício de suas funções. Isso principalmente se entende na doutrina majoritária, que os tribunais seriam mais capacitados para lidar com as influências que tais autoridades, em razão de suas funções, podem exercer no julgado, em razão da influência que tais autoridades podem exercer, e também tendo em vista a repercussão que tais casos acabam gerando. Não é mesmo? Imagine um caso de um suposto crime praticado por um procurador-geral da República, pelo vice-presidente, a repercussão nacional que isso gera. Então, se entende que mais capacitados para lidarem com esse poder de influência acentuado e com a repercussão que esses casos geram, que mais capacitados seriam os tribunais para lidar com tudo isso e não um juiz de primeira instância. Então, essa seria uma justificativa, as justificativas para a existência do foro por prerrogativa de função. Bom,
Outro ponto muito importante. Foro por prerrogativa de função estabelece a competência não apenas para o julgamento de um caso envolvendo a prática de um crime, mas também estabelece a competência em relação ao indiciamento e ao inquérito. A competência para investigação também fica condicionada pelo foro por prerrogativa de função. Isso foi decidido pelo STF na questão de ordem suscitada no inquérito 2411. Nesse inquérito se entendeu que, em se tratando de uma autoridade que praticou um crime em razão do exercício de suas funções e que goza de foro por prerrogativa de função, que para que haja um indiciamento e o inquérito possa prosseguir, é necessário uma autorização prévia do ministro relator do respectivo tribunal que teria competência para julgar essa autoridade em razão do foro por prerrogativa de função, certo? Então, foro por prerrogativa de função não condiciona a competência de determinado tribunal apenas para o julgamento, mas também para o indiciamento e para o inquérito, para as investigações. E o Supremo entendeu, na questão de ordem suscitada no inquérito 2411, que para que prossigam as investigações, que haja um indiciamento, inquérito, é necessário uma prévia autorização do ministro relator, certo? Bom, outro ponto também muito importante nessa introdução ao tema foro por prerrogativa de função é que aquela autoridade que é julgada em determinado tribunal em razão do foro por prerrogativa de função, essa autoridade, quando recorre, ela não pode exercer o direito ao duplo grau de jurisdição. Isso mesmo. Não há a possibilidade de exercer o duplo grau de jurisdição, de exercer o direito ao duplo grau de jurisdição por parte da autoridade que está sendo julgada em determinado tribunal em razão do foro por prerrogativa de função. E não confundam isso com o direito a recorrer. As autoridades podem recorrer. Um procurador-geral da República, alguém que é julgado já de início no TJ, no STJ ou no STF, elas têm o direito a interpor recursos. Mas não confundam recorrer com exercer o duplo grau de jurisdição. Porque o duplo grau de jurisdição envolve tanto o direito de buscar o reexame de uma questão jurídica, como também buscar o reexame de questões fáticas, certo? E seja no TJ, seja no STJ, seja no STJ, ou seja, da segunda instância para cima, já não é mais possível buscar o reexame de questões fáticas, o reexame de fatos, de provas. Daí que aquele que goza de foro por prerrogativa de função e é julgado já de início em algum tribunal, não é possível essa pessoa, em relação a esse caso, exercer o duplo grau de jurisdição. Ela pode recorrer, mas esse recurso não vai constituir o duplo grau de jurisdição, porque essa pessoa só poderá recorrer em relação a questões jurídicas e não em relação a questões fáticas, probatórias, matérias de fato, certo? Bom, outro ponto também importante aqui a gente encerra essa parte introdutória do foro por prerrogativa de função. E a partir de agora vamos compreender algumas regras necessárias para se entender, num caso concreto, de quem será a competência para julgar determinado caso, certo? Apenas a título de exemplo, imaginem a seguinte situação. Imaginem a situação em que um deputado federal pratica um crime doloso contra a vida nas repartições da Câmara dos Deputados em coautoria com uma jornalista. O crime foi praticado em razão do exercício de suas funções, mas foi um crime doloso contra a vida. Então, a competência é do júri, em razão do crime ser doloso contra a vida, ou a competência é do Supremo, por ter sido praticado esse crime em razão do exercício de suas funções. Em relação a jornalista que agiu em coautoria com este deputado federal na prática desse crime, ela é julgada pelo STF, pelo Tribunal do Júri, ela não tem foro. Então vejam que são situações que
acontecem podem acontecer na prática, que são complexas, envolvendo o estabelecimento da competência em razão ou não do foro por prerrogativa de função e que são muito cobradas em concursos públicos e que exigem um conhecimento a respeito para que o profissional atue na prática, seja na advocacia, enquanto membro do Ministério Público, enquanto membro da magistratura, certo? Bom, para compreender esses casos aí complexos, para a gente conseguir entender de quem é competente para julgar o quê, a gente vai começar agora a entender algumas regras que o Supremo foi estabelecendo no decorrer do tempo, na sua jurisprudência, para solucionar esses casos, certo? Bom, a primeira regra que a gente vai entender, que a gente precisa entender, envolve a necessidade ou não de o crime ser praticado em razão do exercício das funções dessa autoridade para que a competência seja determinada no tribunal por conta do foro por prerrogativa de função. Como assim? Se Pedro, enquanto deputado federal, praticou um crime antes de ser deputado federal, enquanto ele era, por exemplo, um professor da rede privada de ensino, este crime que ele praticou enquanto não era deputado federal, Pedro será julgado por esse crime no Supremo Tribunal Federal ou não será julgado? É necessário que o crime seja praticado em razão do exercício das funções ou pouco importa? E mais, cessado o exercício das funções, Pedro não foi reeleito, Pedro deixou de ser deputado federal e voltou a ser professor de um colégio particular, por exemplo. Enquanto era deputado federal, praticou um crime em razão do exercício de suas funções. Lhes pergunto, deixando de ser deputado federal, Pedro continuará a ser julgado pelo Supremo ou não? Esse processo volta a correr em primeira instância. O Supremo, ao longo do tempo, na sua jurisprudência, estabeleceu algumas regras para a gente poder compreender essas situações envolvendo a prática do crime no exercício ou não das funções dessa autoridade, certo? Uma primeira regra que o Supremo estabeleceu na sua jurisprudência e que não é mais adotada é a regra da contemporaneidade. Com base nessa regra, se entendia que basta que o crime seja praticado no exercício das funções. Então, por exemplo, aquele crime que Pedro praticou antes de ser deputado federal não será julgado perante o Supremo. Será julgado em primeira instância, porque ele não praticou no exercício de suas funções enquanto deputado federal. No entanto, um problema dessa regra, desse entendimento, da regra da contemporaneidade, é que se entendia que mesmo se Pedro deixasse de ser deputado federal e voltasse a ser, por exemplo, professor de um colégio particular, este processo continuava tramitando perante o Supremo. O Supremo continuava julgando esse caso, mesmo que o acusado pela prática de um crime tenha deixado de exercer as funções que lhe atribuía o foro por prerrogativa de função. Tá? Esse era um problema dessa regra, desse entendimento. O foro continuava, mesmo que a pessoa não exercesse mais as funções. Depois dessa regra, passou a existir a regra da atualidade. Regra da atualidade. Com base nessa regra, extingue-se a possibilidade de a pessoa continuar sendo julgada perante o tribunal mesmo após cessadas as suas funções. Então, a regra da atualidade entende que o crime deve ser praticado durante e em razão do exercício das funções. Cessaram as funções, cessa também o foro por prerrogativa de função. E aí o caso passa a ser julgado em primeira instância. Mas dois problemas haviam em relação a essa regra. O primeiro problema é que, com base nessa regra, entendia-se também que os crimes pretéritos, que os crimes praticados antes do exercício da função, também deveriam ser julgados pelo Supremo. Então esse seria um primeiro problema. Então imaginem, Pedro não era deputado federal ainda, era um professor, praticou um crime comum, depois veio a ser deputado federal. Com base nessa regra da atualidade, aquele crime praticado antes dele ser deputado federal também passava a ser julgado pelo Supremo. É como se o foro por prerrogativa de função puxasse o crime praticado antes de exercer determinada função também para a competência estabelecida em razão do foro. Certo?
Então, esse seria um primeiro problema existente quando se adotava a regra da atualidade. E o segundo problema é que começou a ocorrer o que se chamou de pulo de foro. O que é pulo de foro? Como, com base nessa regra, se entendia que cessadas as funções também cessava-se o foro por prerrogativa de função, era muito comum, começou a acontecer de determinadas autoridades fazerem o seguinte: o processo estava correndo, por exemplo, perante o Supremo, e assim que saía a data do julgamento, essa autoridade dizia: não sou mais, por exemplo, deputado federal, não sou mais, por exemplo, senador. A pessoa abandonava o cargo que ela exercia, renunciava ao mandato, por exemplo. E aí, nesse caso, o processo voltava a correr desde o início na primeira instância. Então, por exemplo, o processo ficava tramitando durante 5 anos perante o Supremo, e aí, às vésperas do julgamento, aquele parlamentar renunciava ao seu mandato, e como ele renunciou ao mandato, com base na regra da atualidade, não poderia mais o Supremo julgar essa pessoa. Deveria ser a primeira instância, um juiz singular de primeira instância, que deveria julgar essa pessoa pela prática daquele crime que ocorreu durante o exercício das suas funções. E a pessoa pulava de foro, entre aspas, pulava de foro, e aí o processo voltava a ocorrer em primeira instância. Essa era uma prática, uma conduta que viola a boa-fé processual, e fazia com que o processo tramitasse por muito tempo, já demorava muito tramitando no Supremo, 5 anos, por exemplo, e aí esse processo teria que começar desde o começo em primeira instância. Esse seria o segundo problema da adoção da regra da atualidade. Essa regra também não é adotada atualmente. Tanto a regra da contemporaneidade, a primeira regra que eu expliquei a vocês, como a regra da atualidade, não são mais adotadas no entendimento atual da jurisprudência do STF. Após o estabelecimento da regra da atualidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi criada uma lei específica que trouxe de volta a regra da contemporaneidade em relação ao foro por prerrogativa de função. Isso mesmo. Primeiro se estabeleceu a regra da contemporaneidade, em seguida se estabeleceu a regra da atualidade, e então no ano de 2002 foi criada a Lei 10.628, que trouxe de volta a regra da contemporaneidade em relação ao foro por prerrogativa de função. No entanto, em sede de ADI, julgada no ano de 2006, a ADI número 2.797, o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa lei. Então, retorna aí a regra da atualidade, certo? Então, primeiro a regra da contemporaneidade, depois a regra da atualidade. De 2002 a 2006 teve-se o retorno da regra da contemporaneidade, mas então o Supremo declarou inconstitucional essa lei e aí passa-se a considerar somente a regra da atualidade, certo? Bom, após todo esse percurso aí de mudança de entendimento na jurisprudência e o surgimento de uma lei que retomou a regra da contemporaneidade, depois foi declarada inconstitucional, o Supremo, na questão de ordem, na ação penal número 937, questão de ordem, na ação penal 937, o Supremo estabeleceu novas regras, novos parâmetros para o estabelecimento da competência em razão do foro por prerrogativa de função. Esses novos parâmetros constituíram uma nova regra para o estabelecimento da competência por foro por prerrogativa de função, que é a regra não da contemporaneidade e não da atualidade, mas o que ficou denominado de regra da atualidade limitada. Regra da atualidade limitada. Bom, e quais são os parâmetros que regem essa regra de estabelecimento de competência por foro por prerrogativa de função? Primeira regra. O crime deve ser praticado em razão do exercício das funções. Certo? Então, o crime deve ser praticado durante em razão do exercício das funções. Segunda regra. Cessando o exercício funcional, cessa também o foro por prerrogativa de função. Então, nesse ponto, retira o problema que existia quando se adotava a regra da contemporaneidade. Quando se adotava a regra da contemporaneidade, cessava o foro, continuava competente ali o tribunal. Com base, cessava o exercício das funções,
cessava também a competência do tribunal quando se adotava a regra da contemporaneidade. Com a regra da atualidade limitada, esse problema não mais existe. Por quê? Porque cessou o exercício funcional, cessa também a competência em razão do foro por prerrogativa de função. E uma terceira regra, e essa regra é muito importante porque ela vai justamente de encontro com aquele problema da regra da atualidade do pulo de foro, né? A terceira regra, o terceiro critério da regra da atualidade limitada é que, para evitar a fuga, o pulo de foro, a partir do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, não é possível a pessoa, por exemplo, renunciar ao mandato para não ser mais julgada perante o Supremo, por exemplo, e sim em primeira instância. A partir do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, não é mais possível a fuga, o pulo do foro, certo? A pessoa continua sendo julgada por aquele tribunal. Essa regra, ela foi justamente criada para combater aquele problema que existia da fuga de foro, do pulo de foro, durante a vigência da regra da atualidade. E, em razão de todas essas regras, também o crime praticado antes do exercício do mandato não é abarcado pela competência em razão do foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque a primeira regra que eu disse a vocês, o primeiro critério da regra da atualidade limitada é que somente para crimes praticados durante e em razão do exercício das funções. Ou seja, crimes que um deputado federal, por exemplo, praticou antes de ser deputado federal, esse crime será julgado em primeira instância, não será julgado perante o Supremo, certo? Porque somente crimes praticados durante e em razão do exercício das funções é que são abarcados pela competência estabelecida em razão do foro por prerrogativa de função. Então, retomando, atualmente é essa a regra que prevalece em relação ao foro por prerrogativa de função, a regra da atualidade limitada. Essa regra ela foi estabelecida pelo Supremo no julgamento da questão de ordem na ação penal 937, e os critérios dessa regra são que o crime deve ser praticado durante e em razão do exercício das funções, cessou o exercício funcional, cessa também o foro por prerrogativa de função, a pessoa não continua sendo julgada pelo tribunal a partir do momento em que ela deixa de exercer aquelas funções. E terceira regra, não é possível mais a fuga de foro, o pulo de foro, a partir do momento em que é proferido o despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Tá? Esses são os critérios da regra da atualidade limitada. Assim, eu encerro essa parte inicial, esse primeiro vídeo sobre foro por prerrogativa de função. Farei ainda um segundo ou um terceiro vídeo continuando a explicação sobre o tema. Agradeço muito a atenção de você que continuou assistindo o vídeo até esse momento. Espero muito que tenha te ajudado nos seus estudos, na sua preparação para concurso público ou na sua atuação prática. Ficamos por aqui. Te vejo aí no próximo vídeo e caso tenha gostado, caso tenha alguma dúvida, caso tenha algum comentário a fazer, alguma observação, teça aí nos comentários que assim que possível respondo vocês, tá bom? Um forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.